O quarto episódio da terceira temporada de Demon Slayer foi completamente recheado de ação, com basicamente 20 minutos de pura porradaria. E a gente teve muita coisa diferente do mangá, algumas reclamações aí do fandom pelas interwebs, e vamos ver se é pra tudo isso mesmo, ou se o povo tá exagerando. Se preparem pra ver todas as diferenças entre o anime e o mangá de Kimetsu. E aí galera, beleza? Setic, gente, no vídeo de hoje eu quero todo mundo participando do desafio e comentando com a hashtag Coringa e me dizendo aí nos comentários qual foi a sua cena favorita desse episódio e se tem alguma coisa que você acabou não gostando muito. Me conta aí. E muito obrigado também a todos os membros incríveis do canal, a tabelinha tá crescendo muito e isso me deixa muito feliz. Se vocês também querem ter o seu nome por aqui, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Bora para as diferenças desse último episódio. Nesse quarto episódio do anime, a gente teve 3 capítulos adaptados, com algumas páginas extras de capítulos futuros, sendo eles do 108 ao 110 e umas páginas extras do 111 e do 112. Eu sei que parece meio confuso ter páginas de outros capítulos, mas relaxa que eu vou explicar por que eles fizeram isso. Bom, primeiro de tudo, pessoal, logo nos primeiros minutos do episódio a gente tem o Tokito enfrentando rapidamente o peixão maromba de CGI que muitos gostaram, outros odeiam, fazer o quê? De qualquer forma, a única diferença do anime pro mangá nessa cena é que o peixe do anime é diferente do mangá. No anime, o peixão Kleberson tem olhos gigantescos com uma boca cheia de dentes afiados e mãos enormes. Porém no mangá o peixão tem olhos menores, uma boca toda banguela e podre e além de mãos minúsculas. Toda essa cena do Tokito cortando a cabeça dele e depois quebrando o vaso é idêntico ao mangá. Zero diferenças, pessoal. E depois desse momento do sushi sendo feito, o Tokito ele recebe desculpas e abraços do Kotetsu, que tá grudado nele que nem um koala. E essa cena inteirinha é igualzinho ao mangá, pessoal. Muito fofinho, muito bonitinho esse momento dele pedindo desculpas. E depois disso, quando o Kotetsu implora pela ajuda do Tokito pra salvar o Haganezuka, ele começa a ter lembranças de memórias que ele perdeu. A gente vê o Tokito mais jovem sendo acolhido pelo Kagaya Obayashiki e toda essa cena ela é muito enevoada, é igualzinho ao mangá. Até os detalhes da névoa em si foram feitos de uma maneira que, cara, ficou muito igual, perfeitamente idêntico. Depois disso, o Tokito começa a correr e ele tá carregando o Kotetsu junto com ele, e esse momento, comparando ao mangá, é perfeitamente fiel. Por enquanto, não tem diferença nenhuma. Quando a gente volta pro menino Tangerina, que está prestes a levar um grito sônico do Orochi, esse momento dele cortando a boca do demônio e depois ele se regenerando no que parecem ser duas bocas bizarras, tudo é idêntico ao mangá, galera. O máximo que a gente tem de diferente nessa cena seria talvez um ângulo ou outro, mas nada além disso. E agora, meus amigos, a gente tem o primeiro momento levemente diferente que gerou um pouquinho de polêmica nas redes sociais. E esse momento é quando o Tanjiro recebe os dois gritos dessas bocas do Oni e esse poder meio que ele enfraqueceu por ele estar dividido. E no mangá, a expressão do Tanjiro é meio que de um psicopata completo, cara. O Tangerina tá coringando nessa cena porque ele percebeu que descobriu o esquema dos demônios. Essa expressão no rosto dele no mangá é bem mais bizarra do que ficou no anime. E muita gente por conta disso saiu reclamando, dizendo que não ficou fiel o suficiente ao material original. E assim, sendo sincero com vocês, realmente tá um pouquinho diferente, poderia ter sido colocado alguns detalhes a mais nessa cena, mas cara, nada que tenha me incomodado, pelo menos a expressão em si é a mesma, só não tá tão caprichada quanto no mangá. Me diz o que vocês acharam aí nos comentários. Depois disso tudo a gente vê o Tanjiro entendendo sobre como as luas ali funcionam ao serem divididas e como cada um deles representa uma emoção. Tudo isso é completamente igual ao mangá. Depois disso o Orochi tá de volta na batalha e ele já chega com mais um gritão sônico e esse momento é igualzinho ao mangá. Logo depois, quando a luta em si começa, o Tanjiro leva um corte bem feio, cheio de sangue aparecendo, e esse momento do mangá pro anime não tem diferença nenhuma. Depois desse corte a gente tem um pequeno momento onde o Tangerina vai levando mais cortes e até é jogado numa árvore, e essa cena em si ela não existe no mangá. É uma cena muito curtinha, quase nem dá pra perceber essa diferença de que ela não existe no mangá e adicionaram no anime como uma cena exclusiva, só que é mais um complemento pra dar mais movimentação pra luta em si. E agora com certeza a maior reclamação em questão de adaptação desse episódio, se liga. Quando o Orochi vai pra cima do Tanjiro mais uma vez e realiza um corte tão rápido nele que só aparece segundos depois. Só que as reclamações não tem a ver com o corte, o ataque, nada disso. O Tanjiro ele tem uma expressão no seu rosto nesse momento que ele tá confiante num nível absurdo nesse combate. Ele tá sorrindo pro demônio, avisando que é pra ele tremer de medo também. E essa cara do Tanjiro tava sendo muito esperada por alguns dos fãs, só que digamos que o estúdio não adaptou essa expressão no rosto dele. E o pior é que dessa vez não tem nem como eu defender eles, pessoal. No anime a expressão dele é padrão Tangerina mesmo, sabe? Nada demais. Enquanto no mangá ele tá sorrindo com um olhar confiante, tirando onda com a cara do Oni mesmo. Então já comentem aí que eu quero saber o que vocês acharam dessa situação aí deles não terem adaptado da melhor forma. Quero muito saber a opinião de vocês. Em seguida dessa cena a gente tem um corte
corte na cara do Urogi que deixa a cara dele completamente ensanguentada e o Tanjiro indo pra cima dele pra cortar o ataque dele novamente. Essa sequência inteira é igualzinha ao mangá. E se a gente for falar de mais um detalhe, no finalzinho dessa cena deles dois, do Tanjiro e do Urogi, o Tanjirina acaba levando mais um golpe e depois ele começa a se perguntar o que ele pode fazer pra voltar pra Nezuko e pro Genya. E esse momento rápido de reflexão do Tanjirina não rolou no mangá, isso aí é exclusivo do anime, mesmo que seja bem curtinho. E quando a gente volta pra Nezuko que tá lutando contra o Karako, a interação toda deles é idêntico ao mangá, zero diferenças, pessoal. E no próximo momento, quando a gente vê o Aizetsu com a lança presa no corpo do Genya, o momento dele apontando a 12 pro Oni é perfeitamente reproduzido pelo anime. A própria expressão de raiva na cara do Genya ficou muito bem adaptada. E isso faz até a gente questionar por que não fizeram a mesma coisa com a expressão no rosto do Tanjirina. Mas fazer o quê? E em seguida disso tudo, o tiro do Genya na cara do Aizetsu, arrancando a cabeça dele fora, é igualzinho ao material original. Momentos depois a gente tem o Aizetsu sem cabeça tirando a lança do corpo do Genya, ele cuspindo sangue, o Oni regenerando a cabeça, tudo é igualzinho ao mangá, galera, tá muito perfeito. E agora um dos grandes momentos desse episódio, quando o Genya, que parecia estar morto, ele começa a recitar algumas palavrinhas esquisitas ali, como se fosse uma espécie de mantra, e toda essa cena é fielzaça ao mangá. E depois quando o Aizetsu tenta atacar o Genya com a sua lança, a velocidade do Genya é ainda mais rápida do jeito que adaptaram no anime, porque ele praticamente desaparece e reaparece atrás do demônio, pra conseguir assim cortar a cabeça dele. Então mais uma cena com zero diferenças, cara, tudo impecável. Em seguida a gente vê o Genya levando uma onda de choques do cajado do Sekido, e esse momento ficou muito bonito no anime. Por conta de toda a coloração dos raios azuis, cara, ficou muito legal, muito fiel ao quadrinho do mangá. E pra não faltar nada nessa cena, o tiro do Genya na mão do Sekido, e depois ele levando uma paulada do Aizetsu, a cena toda é muito idêntica. Até o ângulo mais aproximado do osso dele fazendo um barulho, com uma rachada, sabe? Perfeito. E concluindo essa treta toda, a gente volta pra Nezuko que, cara, tá passando mal com um chute do Karako que atravessou seu corpo por completo. Essa cena pra galera que já leu o mangá era muito esperada e comparando com o mangá, não tenho o que reclamar, tá impecável. E obviamente, momentos depois, a Nezuko revida o chute arrancando um pedação do pescoço do Karako, cara. Perfeitamente fiel, esse chute da Nezuko também ficou incrível. Até o rosto dele regenerando também ficou impressionante no anime. E no mangá também tem um detalhe muito legal de que a gente vê a Nezuko jogando sangue no rosto do Karako. Só que no anime, com toda a movimentação da cena, ficou muito mais agradável do que parecia ser no mangá. Tudo nessa sequência foi seguido à risca pelo estúdio. Toda a cena seguinte é completamente fiel num nível absurdo, pessoal. O Karako pegando fogo por conta do sangue da Nezuko, depois ela girando em volta do braço dele pra arrancar fora e assim conseguir a arma dele e usar contra ele mesmo, é tudo absurdo. Esse momento ficou muito legal e a animação trouxe um toque pra essa cena de uma forma que, cara, no mangá não teve. E pra variar, a Nezuko continua se ferrando e ela acabou levando uma cajadada no pescoço do Sekido, mano. E essa cena do anime ficou igualzinho ao mangá. No anime eu arrisco dizer até que o impacto foi muito maior. Ela levando os choques, o bagulho ficou doido, cara. E depois disso, rapidamente a gente volta pro menino Tangerina, que continua apanhando e levando vários cortes do passarinho. E essa sequência é bem rápida, bem idêntica ao mangá, não tem nada diferente por aqui. Quando a gente volta pro menino Genya, ele tá se levantando enquanto dá risada do Aizetsu. E essa cena é insana, galera. Muito melhor no anime por conta de todos os ângulos extras dele se levantando, se apoiando no chão. Ele falando o nome dele, botando banca, ficou animal. Igualzinho ao mangá, porém melhorado por conta do formato do anime. E depois dessa cena, pessoal, a gente entra no último capítulo adaptado, o 110. E aqui a gente inicia com o Tanjiro tentando descobrir como voltar pro prédio onde tá a Nezuko e o Genya. Só que aqui a gente tem uma diferença brutal, se liga. No anime, o Tanjiro começa a correr pra atrair o demônio pra cima dele, como se ele estivesse se fazendo de isca. Enquanto no mangá, tudo foi muito diferente. Ele tava encarando o Oni de longe e quando ele se alinhou com a posição que ele tava querendo, o Tanjiro de alguma forma, cara, ele deu um salto enorme até fazer um espetinho completo com o demônio no ar. A maneira que ele empala o demônio é igual, tanto no anime quanto no mangá, mas a maneira que ele realiza essas coisas são completamente diferentes. O estúdio preferiu fazer de outra forma no anime, não sei exatamente o porquê, só que pelo menos no anime deu um ar de estrategista pro Tanjiro que talvez no mangá não tivesse tido. Um detalhe muito legal também dessa sequência que o Tanjiro tá no ar com o passarinho demônio é que no anime a gente tem todo um visual completo dele controlando ele pra voar na direção que ele quer. A gente vê as árvores, o céu, tudo basicamente, até ele bater com o demônio na parede do prédio. Enquanto no mangá a gente não tem nada disso, apenas os diálogos e de repente eles já estão ali no prédio. Muito legal a sequência que adicionaram no anime, completou bastante a cena. Depois disso a gente tem o Tanjiro entrando no prédio e ele vê a Nezuko daquele jeito e já sai correndo pra cima. Toda essa cena é igual, só que tem um detalhezinho um pouquinho diferente. No anime a gente já sabe que ele tava segurando a pata do Urogi pra se defender do cajado. Eles nem mostraram o que o Tanjiro tava segurando pra dar aquela sensação
sensação de surpresa, mas no mangá é mostrado o Tanjiro segurando a própria espada, o que não faz sentido ali naquele momento, já que quando o Sekido usa o cajado dele, o Tanjiro se defende com a pata de galinha. Então é basicamente um pequeno erro da autora naquele momento, que foi consertado pelo anime com apenas um ângulo de cena diferente. Mais pontos para o Ufotable. Toda a cena seguinte do cajado perfurando a pata do Urogi e o Tanjiro cortando o rosto do Sekido é idêntico ao mangá, mas no anime eles adicionaram uma ceninha extra do Sekido refletindo como que o Tanjiro arranjou essa pata de demônio do nada, coisa que não existe no mangá, e no anime é bom porque mostra pra gente como o Tanjiro tá inteligente na batalha. Então mais uma vez a gente tem o anime melhorando a obra original. Depois desse momento, toda a sequência de cenas seguintes do Tanjiro tirando o cajado fincado no pescoço da Nezuko é tudo perfeitamente idêntico à obra original. Ele sendo derrubado também, e depois a Nezuko salvando ele, e no último segundo ela precisando botar fogo no Sekido. Cara, essa sequência, comparando o anime com o mangá, não tem diferença, pessoal, tá tudo muito fiel. E quando a coisa parecia que tinha se acalmado, o Caraco ele volta pra batalha e ele já chega dando um golpe com o seu leque ali, causando uma pressão atmosférica colossal na Nezuko e no Tanjiro, que são esmagados contra o chão. Essa cena, quando a gente compara o mangá com o anime, pessoal, o estúdio conseguiu deixar muito legal essa cena de uma forma belíssima. Eles desmaiados no chão depois, tudo perfeito, zero reclamações. Mas agora galera, se liga, vocês lembram que eu falei que tinha umas cenas extras de outros capítulos? Então basicamente depois disso a gente tem a Vila dos Ferreiros sendo invadida pelo exército de peixes. Só que esse momento no mangá ele só acontece no capítulo 112, mas eles acabaram adiantando para esse episódio pro momento ficar mais coerente e a situação toda fazer mais sentido no anime. A cena em si também é meio que estendida no anime pra gente não ter só tipo 10 segundos de cena dos peixes, então a gente tem um pouquinho mais de cenas ali. Inclusive um detalhe super legal é que essa página da invasão dos peixes no mangá, ela é colorida, coisa que normalmente a gente não tem, né? E a gente consegue ver que o visual dos peixes é bem diferente. No mangá eles tinham uma coloração um pouquinho diferente do que a gente teve no anime. A paleta em si de cores da peixarada ficou de um toque bem legal no anime. E pra fechar o episódio a gente tem a tão esperada aparição da maravilhosa Hashira do Amor Mitsuri Kanroji, chegando junto com o seu corvo. E esse momento no mangá na verdade acontece lá no capítulo 111. Esse também foi outro momento do mangá onde a ordem foi alterada pra fazer mais sentido na história do anime, mas a cena em si ela é idêntica ao mangá. E bom pessoal, essa foi a comparação completa do quarto episódio pro mangá. A gente teve algumas ceninhas curtas extras, além de algumas mudanças que renderam muita polêmica no fandom. Então me digam o que vocês acharam aí nos comentários. Teve alguma cena que chateou vocês? Semana que vem a gente tem a comparação do episódio 5, hein? Então fiquem ligados, ativem o sininho, deixa o like e se inscreve no canal. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!